Oi, gente, vocês estão bem? Gente, vocês estão vendo que eu tô em um cenário novo, né? Que eu troquei de quarto e tô apaixonada nesse quarto, gente, na decoração, tudo. E hoje tem vídeo devocional, né? Eu faz muito tempo que eu não apareço pra fazer vídeo de devocional, gente. Me perdoe, assim, eu sumo e apareço, sumo e apareço, sumo e apareço. Eu peço perdão por isso, gente, peço perdão. E, gente, uma palavra que Deus vem tocando muito no meu coração. Não só a palavra, o versículo em si, mas toda vez eu sempre, tipo, o Espírito Santo me direciona pro mesmo lugar. Uma coisa que o Senhor vem falando muito comigo é sobre sensibilidade espiritual. É quando a gente percebe ou não percebe a presença do Senhor. E antes da gente ir pra palavra, eu queria orar com vocês. Amém? Então, aonde vocês estiverem, seja dentro do quarto, na sala, no carro, em qualquer lugar, eu queria que vocês orassem comigo. Amém? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço pela oportunidade que estou tendo, Pai, de pregar a tua palavra. Pai querido, que o Senhor venha alcançar almas, que o Senhor venha alcançar vidas. Pai, que através desse canal, que através desse vídeo, Pai, eu não venha me sentir glorificada, ou não venha me sentir perfeita ou boa demais, mas que eu venha glorificar o teu nome. E que cada pessoa que clicar nesse vídeo, assistir essa pregação, venha glorificar somente o teu nome, que é merecedor de toda a honra, glória e poder, Pai. Pai, que o Espírito Santo do Senhor venha tocar em cada um, Pai. Seja em mim, que estou pregando a palavra, estou enviando a mensagem, as boas novas do Senhor, mas também nas pessoas que estão assistindo, Pai. Que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha usar e que o Senhor venha nos encher até transbordar, Pai. E que o Senhor venha falar conosco através dessa mensagem. E é isso que nós te pedimos, te agradecemos e te engrandecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Amém, irmãos. Eu vou chamar vocês de irmãos e irmãs, porque costume. E, irmãos, a mensagem que eu queria falar se encontra em Lucas. Lá em Lucas. Eita, meu Deus. Aqui. Deixa eu ver. Pronto. Lá em Lucas. É no último capítulo, se encontra no capítulo 24, Lucas, capítulo 24, verso 16. Não, do 13 até o 16, isso. Amém? Amém, irmãos. Eu queria ler esses versículos do 13 até o 16. Eu queria que vocês acompanhassem a minha leitura e depois vamos meditar na palavra juntos. Amém? Amém. O caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo que havia acontecido. Então conversavam e discutiam. O próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Irmãos, essa mensagem vem falando muito comigo sobre sensibilidade, sobre resgatarmos a sensibilidade que nós temos em Cristo. E eu acabei indo, né, já direto para os versículos, mas nos versículos anteriores, Maria Madalena, Joana, Maria e a mãe de Tiago, elas e muitas outras mulheres, elas foram relatar para os apóstolos que Jesus tinha ressuscitado. Só que eles não acreditaram. Eles não acreditaram e acharam essa história muito absurda. E aqui, agora nesses versículos, né? Jesus, enquanto eles discutiam, enquanto eles conversavam, enquanto eles discutiam a respeito de Cristo estava ali do lado deles, falando com eles. Eles estavam falando de Jesus, pro próprio Jesus, e eles não perceberam que Jesus estava ali em todo momento. Eles não perceberam. E isso me fez lembrar da história de Sansão, porque quando Dalila
raspou os cabelos de Sansão, o Espírito do Senhor foi retirado dele. Só que ele não percebeu que o Espírito do Senhor tinha sido retirado dele. Então ele continuou normal, ele foi lá, afrontou os inimigos dele e seguiu vida que segue, porque ele não tinha percebido que o Senhor já tinha retirado, o Espírito Santo já tinha se retirado do corpo dele. Ele não percebeu. E acredito que muito pior do que isso é você saber que Cristo tá no lugar. Você tá dentro da igreja ou numa célula e você não perceber a presença de Cristo. E eu tava assistindo uma pregação exatamente sobre isso, sobre onde o pastor Eliseu, eu gosto muito das pregações dele, é uma bênção, ele trabalha em cima desses 2 versículos. E enquanto ele falava, ele contou um testemunho, que eu vou contar aqui bem rapidinho, que é o seguinte: ele foi pregar em uma igreja, que ele nunca tinha ido pregar antes, ele foi pregar em uma igreja, e nessa que ele foi pregar nessa igreja, tinha jovens, adolescentes, ali, e eles estavam, tipo, olhando pro pastor, falando assim: nossa, o pastor Eliseu tá aqui, tirando foto, fotografando, falando dele, e na hora do louvor, sabe? E a palavra do Senhor nos diz que ele habita no meio dos louvores, que o Senhor habita nos meios dos louvores. E enquanto tava ali tendo louvor, adoração, momento de entrega, momento de você se entregar totalmente pro Senhor, eles não fizeram isso. Eles ficaram focando somente no pastor que tava ali, se o pastor tava ou não ali, se o pastor era ou não famoso. Eles só estavam focando nisso. E ali ele falou que quando ele olhou pra frente, na hora que ele olhou pra frente, ele viu um senhorzinho, tava de cadeira de rodas. E ele falou que ele começou a perceber que ele ficava toda hora olhando assim, sabe? Ele ficava fazendo assim e assim, toda hora. E ele começou a ficar sem entender. E aí ele falou assim: nossa, ele tinha que ir mais pra frente pra ele conseguir ver a letra e conseguir louvar. Gente, se eu acabar chorando, me perdoem, tá? E ali, naquele momento, ele disse que ele se aproximou e ele percebeu que toda vez que as pessoas viravam o rosto pra cá, ele virava pra cá. Porque quando elas viravam pra cá, ele conseguia ver o louvor. Ele conseguia ver a letra do louvor que estava sendo cantado, estava sendo louvado ali. E ele falou assim: a sensibilidade que aqueles jovens não tiveram, aquele homem estava tendo. Porque aqueles jovens, aqueles adolescentes estavam dentro da casa do Senhor, estavam num momento de adoração, num momento de louvor. E eles não perceberam que o Senhor estava na casa. Aquele senhorzinho tava ali. Ele não sabia louvar, ele não sabia a letra do louvor, ele não conhecia nem o nome do louvor, mas mesmo assim, ele decidiu cantar, ou pelo menos tentar louvar, porque ele sabia, ele reconheceu que Cristo estava na casa, que Cristo estava ali se manifestando, que Cristo estava ali, que Cristo só estava ali. E como que anda a nossa sensibilidade? A gente vem resgatado a nossa sensibilidade? A gente vem fazendo manutenção do nosso altar todos os dias, ou a gente só segue a vida como se a gente não tivesse que fazer a manutenção do nosso altar? Porque a Bíblia, o Senhor diz através das Escrituras que nós somos templo dele, que nós somos o templo do Senhor. E aqui, interessante que em Levítico 6, Levítico 6, 6:13, o Senhor diz: lembre-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo, nunca deverá se apagar. E isso fala muito sobre a nossa sensibilidade, porque quando nós temos intimidade com Deus, ou com qualquer outra pessoa, com qualquer coisa, algo é gerado em nós, que é a confiança e a sensibilidade. Então, pra gente manter essa chama acesa, a gente tem que ter intimidade com Cristo, a gente tem que ter intimidade com Deus. Porque pra mim, não tem como
a gente ser uma geração avivada se não tem posicionamento. Porque antes de qualquer avivamento, vem o posicionamento. Se não tiver posicionamento, não há avivamento. Se não tiver sensibilidade, não há avivamento. Não tem como você não estar sensível à voz do Espírito Santo, à voz do Senhor, à presença, ao toque do Senhor, e você conseguir ficar normal. E você conseguir ficar normal sem sentir que Cristo está tocando e está gerando algo dentro de você. É algo que muito me preocupa e que acredito que se já me preocupa, imagina Deus vendo, né? Imagina Deus, imagina o Espírito Santo, porque Deus, ele está presente em todos os lugares. Em todos os lugares. Deus trabalha em ambientes formados. E muitas das vezes a gente não tá sensível para sentir, para perceber. Muitas das vezes não precisa você, chorar, ficar vermelha com o olho assim. É só você pensar, Cristo tá aqui. Jesus tá aqui. Uma coisa que as minhas líderes, elas vêm falando muito com a gente, principalmente a Marcinha, que também é minha líder, ela vem falando muito sobre onde está o nosso foco. Onde está o nosso foco? Muitas das vezes a gente foca em coisas que não importam. A gente foca em coisas daqui da terra, mas não foca naquilo que realmente importa, que é Cristo. Porque muitas das vezes, quando nós tiramos o foco de Cristo, nós tiramos a atenção, o olhar que está ali direcionado e que deve estar direcionado para Cristo, a gente perde tudo. A sensibilidade, então, nem se fala. Muitas das vezes, a gente acaba até tirando o foco, tirando o nosso olhar de Cristo, porque a gente não tem sensibilidade, porque a gente não tem intimidade. E o que nos impede de adorar? O que nos impede de buscar mais o Senhor? O que nos impede de permanecer focado, de permanecer com os nossos olhos 100% vidrados em Cristo? O que nos impede? Uma frase, um questionamento que um pastor da minha igreja, ele sempre diz qual que é o gigante que tá te enfrentando? Qual que é o Golias que tá te enfrentando? O que tá te impedindo de continuar focando em Cristo? Muitas das vezes a gente acha que tá tudo bem. Eu tô indo pra igreja, tô jejuando, tô lendo a Bíblia, tô orando, então tá tudo certo. Tá tudo ótimo, tá tudo perfeito. Mas muitas das vezes o Espírito Santo já não tá mais em nós e a gente não percebe. Ou às vezes o Espírito Santo pode até estar ali, mas a gente prefere trocar a presença e a intimidade que nós temos com Cristo e com o Espírito Santo para priorizar coisas daqui da terra, para priorizar coisas que são aqui do mundo. Porque a gente tem que entender que as limitações que nós temos hoje, a gente não vai ter lá na glória. Os problemas que a gente tem aqui hoje, a gente não vai ter lá no céu. A gente não vai ter os problemas, a gente não vai ter essas limitações, a gente não vai ter nada disso. A gente não vai ter nada disso. Lá não vai ter sofrimento, não vai ter dor, não vai ter limitação, não vai ter. E se a gente, que já tendo essas limitações, essas dificuldades, a gente tá trocando a presença do Senhor por qualquer besteira que a gente vê, imagina se a gente não tivesse nenhuma limitação. Imagina se a gente não tivesse nenhum problema. A nossa vida fosse perfeita, do jeitinho que a gente queria, do jeitinho que a gente imaginasse. Ia ser pior. É aí que a gente não ia nem pensar em falar com Jesus, em falar com Deus, em ter intimidade. É sobre isso. Ter sensibilidade é ter intimidade. Se você não tem intimidade, você não consegue ter sensibilidade. Porque sensibilidade é só algo
que pode nos dar. Só alguém que pode nos proporcionar isso, que é Cristo, que é o Espírito Santo. Uma coisa que eu venho refletindo muito sobre é a nossa sensibilidade. Né? Eu já falei isso, mas é algo que vem tocando muito em mim e que o Espírito Santo vem falando muito comigo sobre isso. E ontem eu tava falando assim, tava falando com o Espírito Santo, ontem eu tava falando assim, imagina o Senhor todo dia querendo conversar com a gente, querendo participar de uma conversa e um palavrão é proclamado, é falado, sai dos nossos lábios. Imagina, o Espírito Santo aqui do seu lado. Jesus, o Espírito Santo aqui, ó, todo dia do seu ladinho, do seu lado, querendo ter intimidade, querendo conversar, querendo participar da conversa, e você solta um palavrão. E você começa a falar coisas que não convém a um cristão falar, ou escutar, ou fazer. Imagina a reação. Imagina o Espírito Santo olhando isso, escutando. Isso fala muito sobre a nossa sensibilidade. Porque o Espírito Santo tá todo dia aqui. O Espírito Santo tá todo dia aqui com a gente. Todo dia o Espírito Santo tá aqui. Mas a gente não percebe porque a gente só foca nos nossos problemas. A gente tem mania de focar só no nosso. Só no nosso eu. Só no nosso problema. Só no nosso próprio umbigo. E aí é nessas que a gente não percebe se o Espírito Santo tá aqui ou não. Aí quando vê, muitas das vezes, o Espírito Santo já nem tá mais aqui. Uma coisa que o Espírito Santo falou comigo hoje é que a gente só valoriza quando a gente perde. A gente só valoriza quando a gente perde. Porque quando a gente tem a presença, chorar na presença dele e falar em línguas muitas das vezes, se arrepiar, chorar, profetizar, muitas das vezes a gente pensa, posso pecar à vontade, posso fazer tudo que eu quiser à vontade, que eu vou ser perdoado. Porque eu vou ser perdoado. Mas aí, chega um momento que o Senhor já não tá mais ali, o Espírito Santo já não tá mais. E aí é nesse momento que a gente percebe o nosso erro e a gente tenta consertar. Mas é muitas das vezes que a gente não consegue, né? E, enfim, é essa palavra que o Senhor vem falando comigo. E eu espero, irmãos, que o Senhor venha falar com vocês da mesma forma que Ele falou comigo. Que Ele venha tocar no íntimo, no secreto, que nós venhamos voltar para o lugar de intimidade, para que a gente venha resgatar essa sensibilidade. E que vocês venham meditar nessa palavra, que vocês venham meditar nessa palavra, porque é algo muito forte, né? E é isso, irmãos. Que vocês fiquem com Deus, que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês venham curtir, que vocês venham se inscrever no canal, que vocês venham compartilhar para os amigos, familiares de vocês e que vocês tenham gostado, que o Espírito Santo venha ter falado com vocês através desta mensagem. Amém? E é isso, irmãos. Tchau, beijos, fiquem com Deus.